Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e completarei, se Deus quiser, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, 30 anos aqui como pastor efetivo dessa igreja. Hoje nós temos dois convidados especiais aqui, o nosso querido irmão Enéas Rubens e o pastor Felipe. E o tema hoje é qual é o papel do homem segundo as Escrituras, né? E eles lançaram um projeto recentemente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com a UPH, o Ministério de Homens, Pinheiros Homens, que se chama Forjados. Eles vão explicar isso aqui para a gente hoje e vamos bater um papo aqui, né? E eu espero que você goste, que você compartilhe aí, porque é um tema extremamente relevante para a igreja hoje. Antes eu queria falar dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é a Rivest, Revestimentos Ecológicos. Nós temos aqui, esse material aqui, que substitui, né, cerâmica, azulejo, é um material ecologicamente correto. Você pode fazer reforma na sua cozinha, no seu apartamento, usando esse material. E tem vários padrões, né, várias cores. Aí você conversa aí com o seu arquiteto, que ele vai fazer um projeto muito bonito. Vai passar um vídeo agora e você vai conhecer um pouco mais da Rivest, tá bom? Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Rivest salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Rivest, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Rivest, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Rivest aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Rivest deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Rivest é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Rivest na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Rivest, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço. Gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Rivest ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento para você. O outro patrocinador aqui do Arivalcast é a Trivia Studio. É uma agência que une brand, marketing e growth para construir marcas com identidade. Se você está precisando de uma empresa para trabalhar a sua marca, os seus produtos, para fazer esse trabalho de mídias sociais, pode procurar o pessoal da Trivia Studio, certo? Eles vão não somente dar ideias, mas também comunicar estratégias de venda. Eles são especialistas em inteligência digital. Então, Trivia Studio. Vamos lá. Suas saudações aí, Enéas e o pastor Felipe, por gentileza, para o nosso público. Olha, muito obrigado, reverendo, pelo convite. Uma bênção poder estar aqui falando de um projeto importante que diz respeito justamente a uma das dificuldades do mundo de hoje em dia, que é a masculinidade. Vamos falar um pouco sobre isso. Bom. Reverendo, obrigado por nos receber. É um privilégio a gente estar aqui. Foi um desafio pensar nesse tema, porque ele sempre tende a extremos. Sim. Ou o extremo de que o homem ogro é aquele que é o bíblico, ou então aquele homem macio que é o bíblico. Então, o que a Bíblia tem para nos dizer? E esse foi o nosso desafio, e eu acho que essa é uma oportunidade para a gente bater um papo bem dinâmico sobre o que a Bíblia nos ordena. Graças a Deus nós temos a nossa editora aqui, a editora Ezion, né, que é uma editora missionária, uma editora que tem apenas 5 anos, mas já tem um papel relevante hoje na publicação de livros e dos produtos, né, dos editoriais evangélicos. Então, a editora Ezion, em parceria com o Ministério de Homens, publicou também um livro, né, que é um curso de discipulado para homens. Então vamos lá. Para começar, explica como é que surgiu esse projeto lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Muito bem. Durante a pandemia,
Pinheiros foi uma igreja diferenciada entre todas. Mesmo pós-pandemia, quando começou a se abrir, a maioria das igrejas manteve-se fechada. E Pinheiros sempre buscou ser uma igreja relevante, tanto no âmbito online quanto presencial, sempre que pôde. E numa dessas atividades teve um encontro de casais e foi nesse encontro que eu conheci o Enéas. Importante dizer que eu estava com a minha esposa, o Enéas com a dele, era um encontro de casais. Cristo, Isso. E aí, né, teve um momento do encontro em que nós fomos separados entre homens e mulheres para tratar de alguns temas. E curiosamente, por uma jesuicidência, Enéas ficou no meu grupo. E nós começamos a conversar justamente sobre a dinâmica do quanto havia uma carência na igreja de tratar acerca deste papel. Já existe muitos na área feminina, né? Nós temos lá o Design Divino, que nós é um temos sucesso, que é um curso para mulheres, né? Sempre apresentando um contraponto ao feminismo. Esse trabalho também, ele de vocês, que vocês bolaram, pensaram e que já é sucesso, né, pela quantidade de homens que já está realizando. Qual foi a motivação, né? A motivação, Enéas, fazer um contraponto ao machismo, também a crise de identidade dos homens hoje. Como é que surgiu aí? Qual foi o contexto de produção desse negócio? Exatamente isso, reverendo. O Design Divino aqui é uma bênção na igreja, trabalhando com as mulheres. E elas diziam assim, tá, mas e o meu marido? Agora eu preciso que ele entenda o papel masculino da Bíblia. Então, a ideia aqui não é discutir ideologia, é entender biblicamente o que a Bíblia fala sobre masculinidade e feminilidade no caso delas. Certo. E é isso que a gente propõe. Então, não queremos inventar nada. É ir para a Bíblia e entender o que a Bíblia fala do papel do homem na sociedade, na família e na igreja. Ótimo, tá bom. Alguma coisa mais, Felipe? Porque você é pastor lá da Igreja Presbiteriana de Vila Natal. Vila Natal. E ele é diácono, né? Não, trabalho aqui na igreja, membro de Pinheiros. Tá bom. O futuro oficial, se Deus quiser. Pastor, quando a gente olhou para esse projeto, existem já alguns livros que pensam masculinidade. Geralmente o foco não é um foco que a gente acredita, que é o que a Bíblia trata. Especialmente a maneira que se trata, eu acho que reforça em alguma medida uma das tendências do homem, que é se isolar. E Cristo Jesus, quando ele forma a sua igreja, ele nos forma para ser uma comunidade de discípulos. E é por isso que o discipulado, ele é uma chama no meio da igreja. Então não faria sentido nós trabalharmos uma crise de identidade que fosse para isolar homens, para que eles estudassem sozinhos. Então, certo. O material, evidente que aqueles homens que quiserem comprar para fazer sozinho, ok. Mas a ideia do material é justamente pensar em discipulado. É uma forja, é um caminho. Tá. Você falou, por que esse nome Forjados? A ideia vem... A Bíblia usa muitos exemplos disso. Acho que o grande exemplo é o oleiro e o vaso. Então a ideia é essa, que nós estamos na mão do cuteleiro, que é Cristo, que com fogo, que com martelo, ele vai nos moldando para a gente ser útil. No final, o cuteleiro quer uma faca útil e que não se serve a si mesma, ela serve o seu Senhor. Certo. É isso que a gente quer que aconteça com os homens da igreja também. Tá certo. Quando vocês pensam em masculinidade, segundo a Bíblia, o que mais contrasta hoje com esse princípio bíblico? Uma das coisas que mais chama a atenção é que justamente o mundo, ele é formado para que a pessoa se autossirva. Então a pessoa ergue a si mesma um altar. Ela se adora, ela se ama. E quando a gente olha para a Escritura, a identidade forjada no Senhor é uma identidade para o serviço. Certo. Para o serviço ao outro, para o serviço à família, para o serviço ao reino de Deus. Certo. Então, o que nós buscamos contrastar é, precisamos entender qual é a identidade. A partir da identidade, a gente precisa entender qual é o padrão de santificação que o Senhor Jesus exige de nós. E o que eu faço com isso? Aonde que eu aplico? Então é entender que na contramão do mundo que nos ordena isolar-se e viver para si, a masculinidade verdadeira, ela é viver para o outro, viver para a família, viver para Deus. Por isso o discipulado. Certo. Porque em grupo, em conjunto, nós vamos nos aprimorando. A Igreja de Pinheiros tem um foco muito grande de discipulado. O Senhor sempre diz, todos nós temos que ser ou discipuladores ou discipulandos, para que a gente possa se aprimorar e parecer mais com Cristo.
Sim, a metodologia, então, são pequenos grupos. Pequenos grupos. Vocês estão com quantos grupos já hoje? Estreou, já está aí quantos? É isso aí. Nesse momento estamos com 15 grupos. Sim. E muitos desses grupos estão com irmãos de outras igrejas querendo levar no ano que vem esse discipulado para outras igrejas. A gente já está com um grupo mais ou menos de 200 homens sendo discipulados. 200 homens? Sim. Isso foi lançado agora, recentemente, no Congresso dos Homens, né? Exatamente. Nós tivemos um trabalho prévio, no começo do ano, de preparação da primeira turma de discipuladores, com o projeto piloto do livro. Então, em torno de 20 e poucos homens, quase 28 homens. 28 homens. Nós preparamos eles ali, muito parecido com Ananias, como ele faz com Paulo, né? Quietinho, silencioso. E no momento certo, quando houve o lançamento, foi um negócio tremendo de Deus. A gente vê isso incendiando. E uma coisa interessante é que já tem irmãos que estão desesperados para fazer, já pedindo turmas extras. Então a gente tem aí o coração muito alegre em Deus para o próximo ano. Esse é o primeiro volume, não é isso? É isso. E são quantos estudos? Idealmente, a gente pensa, assim como o Design Divino hoje trabalha com 3 volumes, um volume mais abrangente e 2 mais específicos, a ideia é que a gente faça 3 volumes. Esse é mais abrangente, a masculinidade de vários aspectos, aspecto dentro de casa, na igreja, Gênesis 1, 2, Gênesis 3, certo. Mas depois a gente vai trazer elementos mais focados. Só uma pergunta, vocês observam que há uma crise de identidade masculina hoje? Com certeza. A cultura tem emasculado os homens. Então, reverendo, hoje, um jovem, quando ele convida uma moça para ir no restaurante e ele abre a porta do carro, ele é machista. Se ele pagar a conta, ele está assediando moralmente ela. Então, está muito difícil ser homem nos dias de hoje. Por quê? Porque é uma visão distorcida que a sociedade tem. A redenção da masculinidade está na Bíblia. É só Jesus que pode redimir. E quando a gente olha para isso, no âmbito da igreja, no chão de fábrica, nós vamos ver meninas que estão anos-luz à frente. Então fizeram faculdade, se formaram, estão em pós-graduação, já conheceram vários países. E os meninos ainda, mesmo meninos de 40 anos, estão vivendo uma infância tardia, presos no seu mundo, e há um descompasso. A gente começa já a experimentar os efeitos disso, mas a gente vai perceber os resultados disso na próxima década. Porque hoje, cada vez mais, as pessoas estão casando mais tarde, estão deixando para ter filhos mais tarde, e muitos já estão chegando no casamento com a ideia de não ter filhos. Então a igreja do Senhor, ela vai ser diretamente impactada, porque a igreja ela é um reflexo dessa sociedade. Então essa crise de masculinidade, ela pode ser percebida do banco da igreja ao púlpito. Na igreja, todas as vezes que tem eleição, e o nosso meio presbiteriano se elege oficiais, nas igrejas locais é um problema gigantesco, porque geralmente nós não temos candidatos que ou queiram ou que representem aquelas habilitações prévias que a Bíblia ordena. Então, sem que esses homens entendam o seu papel, o corpo de Cristo ele é ferido, e essas consequências nós estamos vendo na prática na nossa sociedade. E me diga uma coisa, existe, só para a gente tratar aqui, porque o conceito de masculinidade, né, à luz de Gênesis, não tem nada a ver de contexto histórico, cultural, né? Quais seriam assim as características da masculinidade bíblica? Olha, o homem bíblico, ele é um líder, mas não tirânico, não violento. Ele é um líder amoroso, servil. Ele é um protetor, um provedor da sua família, não só no aspecto financeiro, mas ele provê para a sua família no aspecto emocional, intelectual, espiritual. Ele é alguém que ora, que estuda a palavra de Deus, que conduz sua família ao templo. É isso que se espera do homem bíblico. A cena de Gênesis é muito interessante, porque jardim, na cultura do Antigo Oriente Próximo, era uma maneira também de se falar sobre esse ponto de contato entre a divindade e as pessoas. Então, quando a gente vê a criação de Gênesis e Deus colocando Adão no jardim, não era só um jardim no conceito ocidental, um espacinho de terra na frente de casa com algumas rosas. Ali, na verdade, o projeto de Deus era que aquele templo se expandisse por toda a face da terra. Esse é o mandato de Deus para Adão e é o mesmo mandato de Deus para nós. Então, a nossa função é sermos liturgos da fé.
É levar o evangelho de Jesus Cristo a impactar as nações. Só que aí tem um grande problema. Como é que eu posso fazer isso se eu continuo na síndrome de Adão? Eu não tomo a liderança, eu não sirvo a minha esposa, e não servindo a minha esposa eu não sirvo a Deus, eu deixo que as coisas simplesmente me levem, e quando acontece os caos na nossa vida, eu olho para Deus e falo, o Senhor é culpado, afinal foi o Senhor que me deu esse negócio para cuidar. E aí a igreja do Senhor fica travada no meio de sua missão. Então entender a masculinidade de acordo com os preceitos que a gente vê na palavra do Senhor, nos leva a entender que o nosso alvo nesse processo de santificação contínua é parecer com Cristo Jesus. Sim. É abrir mão do que a gente acha de importante para servir uma história maior. Dentro do que vocês escreveram, daquilo que vocês estão estudando, quais seriam aí, pelo menos, os maiores desafios que vocês têm para mudar isso, para que haja transformação? Claro que nós temos aí a ação sobrenatural do Espírito Santo, mas, por exemplo, hoje nós temos muitos homens envolvidos com pornografia. Sim. É isso? Nós temos hoje muitos homens com vícios, né, que prejudicam a sua pessoa, a sua família, o seu casamento. Quais são os maiores desafios que esse ministério tem quando se fala dos problemas existentes hoje no homem, independentemente dessa crise de identidade? Sim. Né? Sim. Um dos maiores é esse que o senhor acabou de dizer da pornografia. Nós somos uma sociedade extremamente sexualizada. Então a gente pega o tempo de infância, isso sempre teve, né? Você vai para o tempo da Grécia Antiga, de Corinto, você vai ver nas ruas pegadas para onde as pessoas podiam seguir para os bordéis. Sempre existiu. Mas na facilidade e velocidade que se tem acesso a isso, faz com que uma geração inteira se torne dependente deste consumo. E já psiquiatras apontam que a produção de endorfina e de outras substâncias hormonais é tão poderosa quanto o que acontece com o viciado em crack. E aí você vai ter diversos problemas. Você vai ter... Era muito comum no gabinete pastoral anos atrás, mulheres procurando, dizendo, olha, eu não aguento mais meu marido, ele só quer me procurar para sexo. Hoje, no gabinete pastoral mudou. Ao contrário. Mulher chegando... Faz meses que meu marido não me procura. Aí, e ele fica no videogame. E ele tá lá com o celular vendo pornografia. Então veja como que isso está transformando a maneira que o homem se vê e vê a sociedade. Uma outra coisa é que o homem tem a facilidade de se isolar. Nós gostamos das nossas caixinhas do nada. Nós gostamos de sentar e não pensar em nada. E isso faz com que a gente deixe de lidar com os pecados da nossa vida. A gente oculta. E a gente vai passar anos e anos fingindo que está tudo certo. Tem um elefante no meio da sala, mas a gente não trata. Por isso que é importante, reverendo, o trabalho em pequenos grupos, para que haja o confronto, para que ore-se junto, para que o homem coloque ali, gente, eu estou com dificuldade em tal área, no adultério, na pornografia, na liderança em casa, nas minhas finanças, no meu trabalho, eu sou um preguiçoso, a minha esposa está sobrecarregada, e ele possa orar, ele possa ser ajudado por esses irmãos pela palavra de Deus. Por isso que a importância dos pequenos grupos. Sei. E essa questão, por exemplo, da referência da masculinidade para as novas gerações? Essa é uma crise gigantesca. A partir da virada dos anos 80 para 90, a quantidade de divórcios aumentou assustadoramente. E, a princípio, a igreja manteve-se segurando. Hoje, quando a gente pega as estatísticas, a igreja divorcia-se tanto quanto do lado de fora. Ok, não deu certo, separou, mas quais foram as consequências? Hoje a gente começa a sentir. Então, meninos que cresceram sem qualquer referência do que é ser masculino. Ele precisou lidar com uma mãe que tinha que se desdobrar para ser pai e mãe. E ok, ele foi um bom cidadão. Tem dados aí que hoje, grande parte dos lares brasileiros, a mulher faz o papel de pai Sim, e mãe. É isso aí. De provedor e cuidar. Só que vai afetar a criação dessa criança numa fase importante. Tanto é que você vai pegar adolescentes hoje que nunca empinaram pipa com o pai, nunca jogaram bola, não tem nenhum contato com o que é ser menino e ser masculino. Só que uma hora esse menino vai casar. Uma hora ele vai namorar. Como é que acontece isso? E aí a gente começa a ver esse monte de distorção. E o ponto crítico, reverendo, em casa, boa parte dos lares só tem a mãe, a famosa mãe solo, ou o pai ausente. Sim. A criança vai para a escola.
professoras, orientadoras, diretoras, inspetoras, majoritariamente mulheres. Na igreja, muitas igrejas, Ministério Infantil, só tem mulheres. Aqui eu abro um parênteses, uma benção que em Pinheiros a gente tem muitos homens no Ministério Infantil, mas não é a realidade das igrejas normalmente. Então, esse menino, até a sua adolescência, ele lida basicamente com mulheres e ele perde não ter referência. Falta referencial masculino. Você está gostando aqui do bate-papo aqui do Arivalcast, do tema de hoje, do assunto de hoje? Se você acha que esse assunto é relevante, né, compartilhe, né, essa edição, né, mande para os seus amigos, né, e também existe a possibilidade, você que é pastor, você que é líder do trabalho masculino aí na igreja, levar esse projeto, né? Depois nós vamos aqui no final dar aqui como é que você pode ter acesso a esse material, como é que você pode ser treinado para implantar aí na sua igreja, né, na sua comunidade, esse ministério maravilhoso que é essa questão da formação da masculinidade. Uma pergunta, eu queria saber sobre a questão da violência doméstica. Né? Esse é um assunto que é real, é existente, né? E aí a violência não é só do marido com a esposa, da esposa com o marido, às vezes tem no âmbito também de filhos e pais, né? Nunca se ouviu falar tanto em assassinato doméstico, né? É um negócio assim assustador. É o chamado feminicídio. Isso. Tem um feminicídio e tem também fratricídio. Nós temos aí o cara mata a mulher e os filhos se na visão de vocês, qual a causa de tudo isso? Eu não sei quando que esse programa vai ao ar, pastor, mas ontem nós vimos em grotesca primeira mão o quanto que o pecado ele transforma seres humanos em animais. Um jovem nos Estados Unidos, por defender ideias que majoritariamente vai contra a essa massa pensante, ele se tornou não só o alvo, mas um alvo consumado. Ele morreu. E esse é um dos motivos pelo qual uma boa parte do nosso livro a gente trata Gênesis 1, 2 e 3. É o pecado. O pecado nos desconfigura a ponto de nos fazer semelhantes a animais. Porque nós passamos a ser movidos pelos nossos desejos mais insanos. Nós nos tornamos, quando pensamos na sexualidade, em apenas pessoas que respondem a instintos. Não existe mais o afeto verdadeiro, o amor que é construído a partir não de uma ideia, mas de Cristo encarnado. Então, essas relações de ódio, de morte, de violência, seja entre homem e mulher, mulher e homem, pais e filhos, é fruto do pecado. É por isso que não há outra solução, não há outra questão que se possa resolver isso a não ser Cristo Jesus, a não ser voltando às Escrituras. Eu sei que o nosso trabalho ele vai ser uma colher de chá no meio de um oceano de caos, mas nós ficaríamos muito satisfeitos em Cristo Jesus se ao transitar no meio desse discipulado, famílias possam olhar para si e dizer: nossa, quanto que nós nos afastamos daquilo que o Senhor nos ordenou. Vamos parar? Vamos voltar? Fazer um processo de reforma, voltar às Escrituras. Pastor, o grande mal desse tempo é justamente o pecado que foi normalizado. Certo. Nós vivemos isso. E, de maneira alguma, algumas pessoas querem dizer que a Bíblia defende violência doméstica porque o homem é o líder. De maneira alguma. A Bíblia ela é absolutamente contrária à violência. O homem tem que ser um líder servil e amoroso. Eu particularmente, eu tenho uma opinião pastoral que a violência doméstica é pior do que o divórcio. Sim. Com certeza. E tem muita gente aí que é contra o divórcio, né? Mesmo com violência. Mesmo com violência. Sim. Então é um negócio complicadíssimo. Eu creio que se você é pai e você casa uma filha, você jamais, né, entregaria a sua filha para alguém para ela ser violentada, para ser agredida, né? E eu acho que isso é um pecado tão grave, né? Porque a turma diz que não tem perdão por divorciado, mas tem amor pro cara que é violento, que bate na esposa, que maltrata os filhos, que maltrata os idosos, né? A gente vê o resultado, então, pastor, de uma má teologia.
Havia se convencionado anos atrás nos gabinetes pastorais, quando chegava uma mulher que tinha sido socada pelo marido, qual que era o conselho pastoral da minha irmã? Vamos orar. Deus vai salvar esse homem. E a mulher passava, às vezes, décadas apanhando. Tanto é hoje, pastor, se chega uma mulher no gabinete pastoral da nossa igreja dizendo que está sendo agredida, eu vou pegar ela, nós vamos na delegacia. E se puder, eu junto ainda os presbíteros da igreja para a gente fazer uma oração presencial com o cara. Mas uma oração forte. Porque essa ideia de que, não, está sendo agredida, mas tem que ficar... Perceba que não é isso que a Bíblia está dizendo. E pelo contrário, a agressão é uma forma justamente de romper essa aliança. É o abandono. É o abandono. Porque se você agride a sua esposa, é evidência de que você não é convertido em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo vai dizer que é pior do que o ímpio. Então, aquele que não cuida dos seus, né? Isso. Como é que vai tá negando a fé. Isso? Não, está negando a fé. Então, nós somos terminantemente contra o divórcio, mas ao mesmo tempo nós somos terminantemente contra o pecado do adultério, o pecado da violência. E é por isso, pastor, que os nossos púlpitos, eles precisam estar preparados para lidar com esse tipo de coisa. Porque na igreja todo mundo é bonito, mas o que acontece no meio das famílias, somente o senhor sabe. Uma coisa que nós temos assim, muito orgulho no sentido de satisfação, né? De sermos reformados, né? E a reforma foi uma volta às escrituras, uma volta teológica, dos fundamentos básicos, né? Somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Jesus. E parece que a gente está preocupado com isso, mas a gente não está preocupado na área de comportamento, né? Comportamental. Quer dizer, esse projeto de vocês aí é uma volta às escrituras no sentido do comportamento do homem, né? É trabalhar realmente o que a Bíblia ensina, é isso? É isso. Pastor, o senhor tocou num ponto interessante, porque muitos movimentos masculinos, eles vão apenas para o aspecto estético. Aí vão discutir que o homem tem que ter barba, vão discutir o homem tem que ser másculo, ele tem que saber fazer churrasco. Isso tudo é uma bênção, mas não é isso que a Bíblia está querendo dizer. Mas tem outros também que vão para o outro lado, que vão discutir teologia, vão discutir coisas super profundas, mas que não tem a ver com o dia a dia das pessoas. Então, a gente precisa achar esse equilíbrio. A nossa tentativa é essa, é voltar à palavra de Deus, mas não no aspecto teológico super profundo, o aspecto prático. Como é que eu, como homem convertido, transformado por Cristo, vivo a minha vida no lar, como pai, como marido, como empresário, como empregado, como um oficial da igreja, ou como membro da igreja, segundo aquilo que as escrituras esperam que a gente atue. Eu tenho observado, a gente tem centro de cuidado pastoral, né? Graças a Deus, eu quero agradecer a nossa irmã capelã, né? Eleni Vação, ela me colocou esse livro nas mãos e disse: pastor, vamos criar uma cultura de cuidado pastoral, né? Inclusive o Forjados está vinculado ao Centro de Cuidado Pastoral. Isso. E ali a gente tem a parte dos pequenos grupos de pastoreio, nós temos o discipulado, nós temos o aconselhamento bíblico noutético, confrontativo. A gente não chama pecado de doença, mas a gente também não chama doença de pecado. Sim. Então tem que fazer aí o diagnóstico correto para ajudar as pessoas. Mas nessa questão do âmbito familiar, os últimos aconselhamentos que eu fiz, eu vi que o problema simplesmente poderia ser resolvido se as pessoas fossem crentes dentro de casa. Se a pessoa vivesse a fé dentro de casa, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os filhos, né? Os princípios estão aí. Mas parece-me que hoje as pessoas elas não tão preocupadas, né, na vida cristã dentro de casa. Porque muita coisa poderia ser resolvida, né, com misericórdia, com perdão, com conversa, com diálogo, com arrependimento, com quebrantamento, né? E as pessoas, principalmente as novas gerações, elas também fazem transformam um copo d'água na tempestade, né? Coisas que são naturais no relacionamento e que relacionamentos são duas pessoas imperfeitas morando juntos e dependendo da graça de Deus. Nenhum casamento pode permanecer de pé se não for pela graça. Como é que vocês veem isso? Pastor, essas questões são muito importantes porque hoje a cultura ela coloca, inclusive para a fé, algumas questões. Hoje a fé é uma fé de consumo.
Então, eu preciso ir a Deus para que Deus, como esse gênio da lâmpada, resolva problemas que eu acho que é importante. Uma segunda dimensão disso é que essa é uma geração que tem dificuldade com o pertencimento. Então é uma geração que hoje está em Pinheiros, porque Pinheiros é uma igreja que deu muito certo, mas de repente o senhor vai ministrar uma palavra dura. Aí as pessoas falam, não, essa igreja não é para mim. Aí ela abre o cardápio de possibilidades e ela vai para outra igreja. E ela fica assim, ela não desenvolve pertencimento. E como é que isso afeta então a vida dela? Ela nunca experimenta o que é ser discípulo de Jesus de verdade. Porque ser discípulo de Jesus de verdade é ser confrontado e permanecer. Ser discípulo de verdade é ouvir Jesus dizer, vocês querem me seguir mesmo? Tem certeza? Olha, que tem que se negar. Tem que se negar. Pegar a tua cruz e então me seguir. Não me segue não, é melhor não me seguir. A palavra de Jesus era dura. Então, nessa cultura de consumismo e de ausência de pertencimento, as pessoas se tornam religiosas, esteticamente falando, mas não experimentam transformação. A Bíblia não é um livro só para nos informar. Esse é um dos grandes dramas de muitos púlpitos. A Bíblia não é apenas um manual de regras morais. A Bíblia, ela é a palavra de Deus que precisa nos transformar. E transformar em quais instâncias? Em todas. Naquilo que os outros veem, mas especialmente na micro-igreja, que é a própria família. Exatamente. E essa liderança do homem, portanto, ela precisa ser uma liderança bíblica. Para isso, ele precisa estudar a palavra de Deus. E as novas gerações estão acostumadas a rolar o feed vendo vídeos, mas tem hora que precisa parar e estudar a palavra de Deus. E essa é a proposta, inclusive, do Forjados. É palavra de Deus a todo momento. Muito bem, nós estamos aqui entrevistando os nossos irmãos aqui, o Enéas e o Felipe. São dois irmãos, um é pastor, o outro é membro da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e eles rolaram esse projeto com o apoio de muita gente, né? Do Conselho da Igreja, do Ministério de Homens e também da editora Ezion. Eu queria que vocês, para a gente já chegando ao final, né? Aqui da nossa... que vocês destacassem, né? Quais os fundamentos bíblicos vocês destacariam como pilares para um homem viver do jeito que Deus nos ordenou? Olha, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é, sem dúvida alguma, um pilar muito importante, porque é ali que a gente vê como que foi a criação de Deus, a criação do masculino, do feminino. E Gênesis 3 a gente vê o contrário, tudo aquilo que não deveria acontecer. Então a gente vê um Adão omisso. Existe uma discussão teológica se Adão estava ou não com Eva ali. Se ele estava, ele deveria ter falado, não fale com a serpente. Se ele não estava, na hora que o fruto chegou, ele deveria ter falado o seguinte, olha, não vou comer esse fruto. Tudo bem, comeu o fruto. Quando Deus chega no jardim, deveria ter dito, nos perdoe, a gente errou. É uma sequência de erros, de omissão, de fuga, de projeção, de culpa. E, infelizmente, essa realidade... Nós, homens, até hoje fazemos isso. Nós fugimos. Quando a gente tem problema, a gente foge pro sofá, se fecha em casa, não compartilhamos um com o outro do nosso pecado, da nossa necessidade. E o que nós vamos fazer é quebrar isso. Não porque nós somos fortes, mas porque o Espírito Santo produz isso em nós. Tem muitos textos que poderiam ser citados, mas tem dois que eu acho que se destacam muito. O primeiro é Efésios capítulo 5. É interessante como Deus, na sua bondade, nos dá ferramentas pedagógicas para entendermos um pouco de quem Ele é e como Ele age. E uma das maneiras de nós entendermos Cristo e o seu relacionamento com a igreja é olhar para o casamento. Então, quando a gente olha para esse texto de Paulo, nós vamos ver todos os princípios necessários sobre como nós vivemos um relacionamento para a glória de Deus. Negando-se a si mesmo, amando a nossa esposa, aí tem a relação da submissão. É um texto maravilhoso. O segundo texto, que inclusive é o que dá norte ao nosso discipulado, é Provérbios 27. Quando nós vemos a cena do ferro, que afirra o ferro, então da mesma maneira é assim o amigo com o seu amigo. Ou seja, Deus é a ação em nós para forjar. Mas há um momento desse processo de forja que eu preciso de outro. Então, para que eu seja afiado e preparado para o serviço, eu não posso andar sozinho. Então, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso me espelhar nele
não no sentido apenas moralista, mas profundamente redentivo, mas eu preciso entender que a caminhada, ela precisa ser compartilhada. Eu entendo, né, particularmente, que em Gênesis capítulo 1, né, você tem uma descrição geral, né, da criação, inclusive colocando lá macho e fêmea os criou. De forma explícita. Explícita. Depois, no capítulo 2, vai detalhar, né, primeiro a criação do homem, depois a criação do homem a criação da mulher a partir do homem, né? Fica claro ali que os sexos são diferentes, mas eles não são competitivos, eles são complementares. Exatamente. É tanto que, quando você vai para Gênesis 1, você viu tudo que Deus criou foi bom e foi muito bom. Mas a primeira palavra que sai da boca de Deus que é ruim, é que não é bom que o homem esteja só. E aí vem a criação da mulher. Como é que vocês veem isso? Porque hoje os casais estão competindo entre si, né? E muitas vezes nessa competição usam os filhos, né, para agredirem. Como é que vocês veem essa questão da identidade sexual? Assim como Deus criou o homem para liderar de forma amorosa e servil, e ele criou a mulher para ser uma adjutora, uma auxiliadora, submissa, quando o pecado vem, o homem agora não quer mais liderar com amor, ele quer ser tirânico, ele quer usar o braço dele, a força dele, para impor os seus desejos. E a mulher também agora, ela quer competir, ela quer liderar, ela quer assumir o volante. E aí você tem justamente o choque da cultura. A guerra dos sexos. A guerra dos exatamente sexos isso. começa aí. É interessante como a gente pode ficar aqui muito tempo falando sobre diversos aspectos, mas todos eles vão voltar a Gênesis 3. Que é o pecado. Porque é ali que distorceu tudo. Certo. Então, o homem, ele deixa de espelhar de maneira plena o que Deus desejava para ele, e ele passa a ser uma versão distorcida de si mesmo. E, por consequência, também a mulher. Então, isso vai impactar a família. Agora, vai impactar a criação. Dentro desse seu raciocínio, uma sequência, por isso que o conceito de pecado ele tem sido destruído do ponto de vista bíblico. Tem gente que quer fazer revisão da Bíblia, porque a Bíblia, quando trata de pecado, você tem o pecado original, e todos os pecados existentes, eles são chamados pelo nome. Então você vê lá o próprio Jesus Cristo, né? A lei, né? A lei mosaica. A lei mosaica. Você vai para os escritos de Paulo, por exemplo, ele faz relações de pecado, né? Ele fala das obras da carne e fala do fruto do Espírito, né? Que são desdobramentos do amor. Paulo fala bastante, inclusive, dos pecados no casamento. Sim. Me diga uma coisa, vocês observam que a sociedade hoje quer destruir essa noção bíblica de pecado? Não, total. De culpa, de arrependimento? Porque qual é a ideia? Se não existe pecado, não precisa haver culpa. Se não há pecado, não há culpa, não precisa ter do que eu me ser redimido. Eu preciso apenas melhorar em algum aspecto. Então hoje você tem na psicologia, na psiquiatria, nomes técnicos para pecados que a Bíblia descreve. Certo. Então, quando você deixa de chamar pecado de pecado, o que você está fazendo, mesmo que tenha uma roupagem cristã, é dizendo que Jesus não é necessário. O que você precisa, aí vem a linguagem coach, né? Você só precisa destravar seu mindset, você só precisa ser a sua melhor versão. Buscar o seu potencial máximo. O seu potencial máximo. E a Bíblia não está nem aí com nada disso. A Bíblia nos chama para transformação. Então, se não identificar pecado, a gente não identifica a necessidade de um redentor. E se não há necessidade de redentor, meu Deus do céu, para que fé? E é por isso que a Bíblia pode, então, nesse conceito, ser reescrita. É por isso que, se a sociedade é regida por seus desejos, então eu não quero que ninguém me impeça. Eu quero liberá-los livremente. Não se reprima, como cantavam os Menudos, né, na minha época. Não se reprima, não se reprima. Por aí. Né? É isso aí. Mas eu queria saber, nós estamos chegando aqui ao final, né? Talvez você queira conhecer esse material. Faça a propaganda do projeto. Como é que as pessoas podem participar? Como é que as pessoas podem implantar esse projeto nas suas igrejas? Porque eu acho que isso aí é uma necessidade urgente, né? Então, talvez nós temos
A nossa UPH, a União Presbiteriana de Homens, o projeto tem um apoio total, né, dos homens. Então, das igrejas presbiterianas, tem a UPH, cada igreja local tem a UPH, nós temos as federações, confederações. Esse é um tema extremamente relevante, extremamente necessário para a crise que nós estamos vivendo hoje na igreja. Então, faça aí o mexã de vocês aí, por gentileza, é o mexã santo, tá? Reverendo, inclusive, das 15 turmas que nós citamos, 2 são exclusivas para a nova geração. Então, a gente dedicou para o MP, para a mocidade da igreja, 2 turmas para que a gente trabalhe com a nova geração. Nós vamos colocar aqui na tela o e-mail forjados@ppinheiros.org.br. Então, algum líder de UPH pode falar com a gente, ou de liderança de trabalho masculino da igreja. Outras igrejas também, de outras igrejas, não tem problema nenhum. Tem o nosso WhatsApp, vou colocar aqui também no GC aqui o nosso WhatsApp, e o Instagram é forjados.academy. E aí lá a gente tem material, a gente pode conversar a respeito. Temos algumas igrejas que já levaram o material e a gente está à disposição, com certeza. Essas turmas, uma boa parte é de membros da IPP, mas nós já temos nela tanto uma turma exclusiva lá para a igreja de Vila Natal, mas irmãos de outras igrejas, inclusive não presbiterianos, que estão ali para fazerem parte dessa primeira turma, para que possam replicar nas suas igrejas. Certo. Então, essas inscrições nesse momento estão encerradas, existe sempre a possibilidade de abrir novas turmas, Certo. mas com toda a convicção, nós teremos no próximo semestre mais turmas e mais chance de as pessoas se mergulharem nesse projeto e participarem das suas igrejas. Nesse projeto, existe a possibilidade de fazer isso online ou não? Sim, obviamente o trabalho presencial é muito melhor, porque Certo. o confronto é mais interessante. Certo. Mas a gente tem algumas dessas turmas, dessas 15 turmas, 6 são remotas. Certo. Claro, a gente sabe o trânsito, a dificuldade às vezes de alguém chegar no espaço físico, então a gente tem algumas opções online, é uma possibilidade sim. Inclusive com pelo menos 2 pessoas fora do Brasil fazendo, né? Isso, nós temos 2 irmãos de Angola já para levar para lá, estão trabalhando com a gente para o ano que vem implantarem lá na igreja de Angola. Eu queria que vocês fizessem naquela câmara ali algumas considerações, deixassem uma mensagem, cada um de vocês, para o nosso público, né? Um tipo de uma contribuição pessoal de vocês. Muito bem. Meus irmãos, nós temos 3 grandes áreas de forja a qual nós precisamos trabalhar: identidade, santidade e comunidade. A sociedade ela não pode definir quem você é. Você foi feito por Deus com uma identidade única. Mas o que a sociedade tenta fazer, então, é desconstruir. Por isso que o nosso propósito é sermos forjados na identidade de Cristo. Segunda coisa, a sociedade vai tentar te dizer que você tem que se conformar a você mesmo. Aceite seus pecados, aceite sua vida, mantenha-se assim, afinal, se te faz feliz, não pode ser errado. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, arrepende dos seus pecados, volte para Jesus, creia no Evangelho do Senhor. A terceira área de forja que nós queremos trabalhar é justamente a ideia de que você não foi feito para caminhar sozinho. Você precisa de pessoas. Você precisa de uma igreja. Você precisa estar submisso a uma liderança. Você precisa ser parte do corpo de Jesus Cristo. Não existe eu sou a igreja. A igreja é esse coletivo de salvos, pecadores ainda, mas que foram redimidos por Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, olhe para Jesus. Eu sei que nós erramos, pecamos e temos diversas coisas a mudar e a serem transformadas. Mas se Cristo Jesus estiver no barco com você, a solução para a sua vida, a solução para a sua história, a solução para a sua família. Que Deus te abençoe. Amém. E a redenção da masculinidade não virá pela cultura, não virá por ideologias, não virá do nosso eu, a autoajuda. Ela só pode vir pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, pela palavra de Deus, mediante a palavra de Deus. Então, é por isso que é importante mergulhar na palavra de Deus, entender o que ela diz para nós, e aí sim seremos redimidos para a glória dele. Tá aí, gente boa. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado de coração. Que Deus continue abençoando esse projeto e que ele seja um instrumento para abençoar a vida de muitos homens e muitos lares e da própria igreja e da sociedade, tá bom? Para você, muito obrigado. Até o próximo episódio do Arivalcast, o pior podcast das redes sociais. Grande abraço. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?